Portal Manchete, em defesa do povo. Boa noite, os internautas do Portal Manchete. Nós estamos aqui na residência da Dona Madalena. Ela vai falar um pouco de política e de a sua pretensão como pré-candidata a governadora do nosso estado do Piauí. Boa noite, Dona Madalena. A senhora é pré-candidata? Boa noite. Pelo Partido PSOL, né? Isso. Pré-candidata a governadora pelo PSOL Piauí. Né? Sou aqui de Floriano. A gente está hoje aqui. Vamos fazer uma conversa com vizinhos, com amigos, parentes, né? No sentido de nos colocar diante dessa conjuntura onde precisamos ter alternativa, uma alternativa consistente de esquerda, aonde a gente possa construir propostas, né, que venham atender a classe trabalhadora, as necessidades das reivindicações das mulheres, né, das pessoas negras, LGBTQIA+, que tem sido muito atacada nos últimos tempos, né, as pessoas com deficiência. A gente sente uma grande necessidade de intervir nessa política neoliberal, destruidora de direitos, onde tem feito várias reformas, todas no sentido de retirar direitos da classe trabalhadora. E nós, enquanto Partido Socialismo e Liberdade, né, nos colocamos contra essa política, né, nos organizamos para fazer grandes construções, manifestações, junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos sindicais. Eu sou sindicalista, né, sou servidora pública, inclusive trabalho na Justiça Federal, mas é no sentido da gente chamar a atenção da sociedade que um outro Brasil, um outro Piauí é possível. Então nós queremos chamar as pessoas a refletirem conosco essa construção de uma outra política, de uma política para o bem viver. A senhora antes já tinha disputado algum cargo, já tinha se candidatado a alguma função, vereador, para deputado, alguma coisa assim? Nas últimas eleições, nós participamos de uma candidatura coletiva, né, de mulheres negras, as Marias, onde tinha Maria Sueli, Maria Madalena, Brenda, filha de Maria, e Maria Antônia, também pelo PSOL. Já fui candidata a deputada federal pelo PSOL. E as nossas candidaturas trazem essa pauta muito forte, porque o nosso partido é um partido que foi criado exatamente para contestar essa política que a gente tem, que estrutura o nosso país dentro do capitalismo, que é o machismo, o racismo, a LGBTfobia, que são pilares que nós precisamos destruir. Para nós, né, a gente precisa trazer, inclusive colocar as mulheres negras nesses debates, trazendo a necessidade de organização, porque nós precisamos destruir essa política que nos mata todos os dias, e para nós essa destruição passa por uma forte construção social, onde o nosso fortalecimento vai barrar essas políticas, por exemplo, que não garante que o Estado invista em políticas públicas para evitar a morte das mulheres, para evitar o feminicídio. Para nós, o feminicídio, a responsabilidade é do Estado, o Estado também mata. Por quê? Porque sustenta a política do machismo, né, do racismo, da LGBTfobia, no sentido de não efetivar políticas públicas que possam enfrentar essas violências, em especial a violência contra a mulher. E somos nós, enquanto mulheres, mas também enquanto sociedade, que podemos construir uma nova política, construir uma política pautada em valores do socialismo, em valores da igualdade, em valores da gente acreditar que as pessoas, como o meio ambiente, né, são muito mais importantes do que o lucro, do que o dinheiro, do que essa política que destrói, né, como a gente está assistindo aí, a destruição do meio ambiente. E essa é uma política, digamos assim, intencional, de acabar com as condições de vida no mundo. Inclusive aqui no Brasil a gente vive nesse momento uma conjuntura muito difícil, que vem destruindo a Amazônia, mas destruindo também aqui o Piauí, o nosso cerrado, né, que está sendo invadido pelo agronegócio. E essa é uma política intencional para tirar, inclusive, as comunidades tradicionais dos seus locais de moradia, para destruir também a moradia das comunidades indígenas, quilombolas,
E nós entendemos que essas comunidades precisam receber o apoio do Estado, inclusive, com políticas públicas, com reforma agrária, com distribuição de terra e de renda, para que a gente possa, de fato, criar uma nova cultura. Criar uma nova cultura. Nós sabemos que o nosso país é rico, o nosso estado também é muito rico, não tem como justificar as pessoas passarem fome, as pessoas, tem mais de 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome, e uma boa parte delas aqui no Piauí, as pessoas desempregadas, as mulheres sendo assassinadas, as pessoas negras sendo assassinadas, a juventude, a população indígena. Para nós nada justifica isso. O nosso dinheiro tem que ser para garantir as condições de vida digna à população, e não para enriquecer pequenos grupos econômicos, pegando toda a nossa riqueza para colocar nas mãos de poucas pessoas, na maioria pessoas, banqueiros, grandes latifundiários, detentores do poder, detentores da política do agronegócio, que mata a nossa terra, que mata o nosso solo e também destrói, retira as pessoas das suas moradias. Dona Madalena, a senhora de Floriano reside atualmente em Teresina. A senhora falou no assunto aí, tocou no assunto que eu ia perguntar, mas vou reforçar. Como é que a senhora vê o racismo hoje no nosso país? Parece que extrapolou, está extrapolando. Como a senhora vê o sofrimento das pessoas vendendo suas coisas de uso de casa, geladeira, fogão para sobreviver? A fome tremenda no nosso país e o desemprego incalculável, não sei quantos milhões de pessoas desempregadas e outros passando fome. Eu sou daqui de Floriano, a terra, a região da Esperança Garcia. Esperança Garcia, ela nasceu aqui em Algodões, aqui no município de Nazaré, mas veio morar em Floriano, quando a Fazenda Nacional teve que abolir, ela foi escravizada, e a gente tem trazido a memória da Esperança Garcia para dizer que ela muito nos inspira. Ela veio morar aqui, inclusive, na Manga, hoje no município Manga. A gente pretende, inclusive, fazer um grande debate com a sociedade sobre isso, que são poucas pessoas que sabem, exatamente porque a nossa história, ela é escondida. A história das pessoas negras, das mulheres negras, não é contada. O que é contado são das pessoas ricas, brancas, ditadores, como é o caso do Floriano, que é homenageado aqui com a nossa terra. É um debate muito importante. E a gente tem hoje, porque a gente tem alguém, uma pessoa na presidência que para nós é o maior motivador de toda essa violência. Totalmente, é uma política, é um desgoverno. É um desgoverno. Inclusive, as conquistas que a gente teve, os avanços a partir das nossas lutas, da organização das mulheres, da classe trabalhadora, das pessoas negras contra o racismo, contra o machismo, tem tido retrocesso, porque nós tivemos esses direitos garantidos na Constituição. Todos nós, todas e todos, somos iguais perante a Constituição, que é desrespeitada todos os dias. Porque a fome não ataca os governos. Muito pelo contrário, a gente vê a farra com o nosso dinheiro, que eles fazem, eles todos os dias com cartão corporativo com outras, enfim, com outras despesas que não têm a ver conosco, porque nós temos, o nosso compromisso é para ter um governo responsável, que claro, tem a sua segurança, a sua garantia de vida, mas não extrapolando desse jeito enquanto tem pessoas que passam fome. E nós sabemos que o nosso país é muito rico, enquanto as pessoas estão desempregadas, sendo assassinadas, porque ele incentiva a violência, ele incentiva a morte das mulheres, ele incentiva a morte das pessoas LGBT. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, é o campeão de morte de mulheres trans, de pessoas LGBTQIA+. Isso é uma vergonha, a sociedade não pode aguentar, não pode suportar, não pode aceitar uma situação dessa. As pessoas negras são assassinadas todos os dias também. Então, o que a gente tem? Uma política, como eu colocava, um governo irresponsável, que ao invés de pegar a riqueza que nós construímos, porque nós somos maioria, as mulheres é a maioria da população, como as pessoas negras, nós somos a maioria da população. Então, e nós sabemos que o nosso país é rico. O nosso país, mesmo com toda a destruição que as políticas, especialmente depois do golpe, que depois tiraram a presidente Dilma, mas ela já vem de muitos anos, desde 88, quando terminamos de conquistar na Constituição, que os governos vêm destruindo o que a gente ali conquistou. E nesse período está sendo uma coisa devastadora, porque a reforma trabalhista retirou
tirou direito a um contrato, a um salário mínimo. Que a gente está vendo os empregos precarizados, né? Então, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que o nosso país é muito rico, mesmo com todas as instituições, como a gente dizia, é um dos países mais ricos do mundo. E essa riqueza é construída por nós, pela classe trabalhadora, só que ela é destinada para um pequeno grupo, né? A gente tem, por exemplo, um sistema da dívida pública, que é uma forma de haver esse deslocamento do dinheiro público, dos recursos públicos para a iniciativa privada. Então, quando a gente vê uma pessoa passando fome, pode ter certeza, essa pessoa está passando fome porque a concentração de renda está permitindo, né, essa desigualdade social. E a gente tem exatamente, enquanto pessoal, a luta, né, para que haja uma distribuição de renda e riquezas, para que todas as pessoas tenham uma vida, né, tenham uma casa para morar, tenha seu trabalho garantido, tenha sua alimentação garantida todos os dias. Então, nós entendemos que essa riqueza que está sendo destinada para banqueiros, para grandes latifundiários, para os detentores do agronegócio, para dar sustentação ao governo dessa espécie, é que nós precisamos trazer para atender, né, a necessidade do povo. E a questão da violência, né, contra a mulher, como contra a violência racial, também é que nós temos uma bandeira muito forte antirracista, né? Nós entendemos que é a política pública que vai combater, né, o machismo, o racismo e todas as formas de preconceito, né, através da política pública. E se o governo não detém essa política pública, não implementa essa política pública de forma efetiva, o resultado é a gente ter, por exemplo, aqui no Piauí, nesse ano, um número assustador de mulheres sendo assassinadas, de pessoas negras sendo assassinadas, de crianças sendo estupradas. Então, é uma violência que nós não podemos admitir. Então, para nós é o Estado, e o Estado somos nós que sustentamos, o Estado brasileiro como o Estado do Piauí, e esse Estado não pode concentrar renda para alimentar pequenas pessoas, enquanto a maioria passa todas as necessidades. Dona Madalena, a Nedina, ela falou aqui uma pergunta, mas não deu para mim. Talvez a senhora conheça, eu não sei se é a Nedina lá do sindicato, sabe? Ela parece que quis fazer uma pergunta, mas não deu. Me diga o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, a senhora responde se quiser. A senhora acha o governo federal debochado? Sim, ele é muito debochado. Inclusive, ele debochou da pandemia, que matou quase 700 mil pessoas aqui no nosso país. E uma boa parte dessas pessoas estaria aqui conosco, porque a maioria foram mulheres. A maioria foram vítimas da pandemia, eram mulheres negras, pessoas negras, em torno de 80% das pessoas que foram vítimas da pandemia eram pessoas negras, de acordo com os dados levantados. E é porque ele tenta esconder esses dados, mas felizmente não conseguiu. A gente sabe muita coisa que ele deveria ter escondido. Dos dados que se consegue chegar, são quase 700 mil vítimas da Covid, porque ele debochou, ele disse que era uma gripinha, não quis comprar a vacina, disse que não era coveiro. Ele fez todas as formas de deboche com a nossa vida, né, com a vida da nossa sociedade, com a vida das pessoas que sustentam esse país e sustentam ele há não sei quanto tempo, porque há 30 anos que ele era deputado, nunca apresentou um projeto de lei. Ele assumiu o governo só para destruir o pouco que a gente tinha construído e debochar com a vida das pessoas. Se não fosse a nossa luta, a organização nas ruas, inclusive correndo risco de morrer, ele não teria comprado a vacina, porque hoje a pandemia ainda existe, né? Hoje a pandemia existe, mas a nossa situação é mais tranquila, não temos tantos casos fatais, né, de vítimas fatais da Covid, como tínhamos em 2020 e 2021, especialmente em 2021. Né? E só vivemos essa situação porque o governo debochou das nossas vidas, debochou da ciência, não comprou a vacina em tempo hábil, quando foi oferecido. Então, ele debocha da vida das mulheres. Se negou toda a vida. Exatamente, se negou todas as vezes. Comprar essa vacina, comprou porque o nosso país é democrático. E nós queremos dizer que ele é também autoritário. Ele defende a ditadura, coisa que nós lutamos muito, mais de 20 anos para derrubar no nosso país, pois ele defende a ditadura. E se não fosse a democracia que nós conquistamos, certamente ele teria feito mais miséria ainda e estaria fazendo mais miséria conosco. Portanto, é em defesa da democracia, inclusive, que nós queremos derrotar esse governo no primeiro turno. O PSOL apoia Lula para derrotar Bolsonaro no
no primeiro turno dessas eleições, por entender, primeiro, que ele é um governo, além de debochado, irresponsável, que tem matado muitas pessoas de várias formas, incentivado essas mortes quando não mata, quando não é uma responsabilidade direta, como é o caso da Covid, porque a Covid, a responsabilidade por essas 700 mil mortes é dele, é do governo federal. Né? E de outras vidas que ele também é responsável, porque ele debocha, porque ele é preconceituoso, porque ele é machista, porque ele é racista, entendeu? E ele alimenta esse ódio de muitas pessoas que o acompanham, inclusive o aplaudem nesses atos absurdos que ele comete, o que lamentamos muito. Então apoiamos também, o pessoal apoia o Lula também por entender que é um nome que está colocado com todas as condições para derrotar Bolsonaro, e também porque a política que o governo Lula implantou em nosso país foram políticas que levaram as pessoas a comer todos os dias. O nosso país tinha saído do mapa da pobreza. E esse governo, esse desgoverno, trouxe o Brasil de volta para o mapa da fome, né? Para o mapa da fome, eu quis dizer. Né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, hoje o Brasil, mais de 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Muitas pessoas aqui do Piauí, né, passam fome, né, porque a política econômica do governo do PT no Piauí é igual à política do governo Bolsonaro no nosso Brasil, no nosso país. O que muda do governo do Estado do Piauí para o governo Bolsonaro é que o governo do Estado é um governo que se pauta pela democracia, entendeu? E isso diferencia para nós o econômico da democracia, do Estado, do modelo de Estado, faz muita diferença. Como nós defendemos a democracia, nós achamos que o perfil do próximo governo tem que ser um perfil democrático. Né? Um perfil democrático que o governo Lula trouxe aí, além de ter tirado o Brasil do mapa da fome, desenvolveu políticas públicas que deu, inclusive, a obrigatoriedade das universidades, garantiu que as universidades garantam acesso a pessoas negras nas universidades. Isso é uma conquista social, foi através da nossa luta, mas se não fosse ter um governo democrático que dialogasse com os movimentos sociais, a gente não teria conquistado, como até então não tínhamos conquistado. Então nós entendemos que a questão do emprego, o Brasil tinha muito mais emprego, o Brasil estava praticamente também com uma situação, digamos assim, de emprego quase 100% garantido, né? A gente quase não via desempregado no nosso país, e é esse país que nós queremos, é um Brasil que garanta direitos, não apenas para uma pequena classe. Aliás, nós queremos que essa classe que nos explora ao longo da história, desde que os europeus chegaram aqui no nosso Brasil, mataram a nossa comunidade, a nossa população indígena, trouxeram as pessoas da África para escravizar e nos explorar, né? Então, desde esse período, esses mesmos grupos que chegaram aqui para dominar o nosso país, para invadir o nosso país, eles continuam fazendo isso, porque são os descendentes dos europeus, dos portugueses, que continuam, né, no poder do nosso país, e nós precisamos tirar esse poder e devolver o poder para o povo. Nós entendemos que temos todas as condições para garantir que seja o povo que organize o seu país. Nós queremos isso. Se falando de Covid, a senhora não acha que foi cedo demais o governo abrir as portas para o uso da máscara, aquele negócio todo, e agora a pandemia está voltando e está voltando com força? Outra, a senhora acha que a Dilma foi traída? Para nós do PSOL houve um golpe da direita, extrema direita, né, orquestrado no próprio governo Dilma, que infelizmente traz as pessoas de direita. Infelizmente o PT traz as pessoas de direita para o seu governo. Como, inclusive, a gente critica demais, o Lula está vindo com o Alckmin, né? Mas é tipo assim, foi traída, e além de ter sido traída enquanto governo, nós, enquanto população, fomos traídos também. Foi a sociedade, porque esse golpe não foi só para tirar Dilma, foi para tirar Dilma, atacar os nossos direitos, atacar o nosso país, destruir o nosso país, privatizar, fazer reformas. A emenda constitucional 95 simplesmente retira as condições do serviço público de qualidade existir. E como é que os nossos impostos são devolvidos para a população? Através do serviço público. Né? O que é que nós precisamos? A emenda constitucional 95 congela esse investimento no serviço público. Se congela, qual a consequência? Nós vamos ter serviços de péssimas qualidades. Né? Nós não vamos mais ter o SUS, porque eles querem acabar com o SUS, que foi quem nos salvou durante a pandemia.
né? Foi quem nos salvou durante a... Eles querem acabar com o SUS, eles querem acabar com a educação, está aí retirando verbas direto das universidades, dos institutos federais, da educação do Estado também, né? Retirando dos municípios, né? Então nós precisamos dizer isso, né? Que houve um golpe. E nós precisamos retomar o Brasil e cada vez mais fortalecer a democracia para que isso não se repita. Quando o povo elege um governo, como esse aí, está fazendo miséria, mas foi o povo que elegeu. Né? Foi o povo que elegeu. O povo pode tirar, nós lutamos para ter impeachment. Infelizmente não conseguimos acumular suficiente, até porque vivemos numa pandemia, né? Vivemos nessa pandemia que eles debocharam, inclusive você disse muito bem, bastou cair o número de vítimas fatais, porque a Covid nunca parou de contaminar as pessoas, bastou isso para liberar tudo, para abrir comércio, para abrir escola, sem as condições necessárias. Uma pandemia não é brincadeira, a gente está vendo aí o resultado. Está voltando forte, a maioria das pessoas adoecidas, e somos só nós. Porque eles lá da classe rica, os ricos do nosso país não têm Covid, são poucos. É 1 em 1 trilhão para ter um caso fatal de morte. Entendeu? Enquanto nós, trilhões, enquanto para eles acontece isso. Essa flexibilização então, nunca funcionou. Nunca funcionou, porque eles desde o início, eles que eu digo, a classe dominante, os grandes empresários, os banqueiros, os que detêm todas as nossas riquezas, o que é que eles fizeram desde o início? Disseram que não era para ter isolamento social, que era a economia não podia parar, que o comércio tinha que funcionar normalmente, que as escolas tinham como... E o povo podia morrer. E o povo podia morrer, como de fato morreu. Né? Como que a gente vai ver numa pandemia como se tivesse sem pandemia? Não pode. Não pode. A pandemia tem que ser enfrentada, e tem que ser enfrentada porque a nossa vida, a vida da população, ela tem que ser colocada em primeiro plano. E não os lucros dos banqueiros, e não os lucros do grande capital, né? Que foram colocados no primeiro plano. Enquanto isso, o que acontece? Agora a gente vive uma nova ofensiva do vírus e as maiores vítimas somos nós. Né? As maiores vítimas tanto do adoecimento, porque a Covid, mesmo quem não morre, fica com um monte de sequelas. Então, aí, além da questão da Covid, a gente tem a dengue, tem a chikungunya. Então, é uma praga que vem junto com a praga de governo, que a gente tem dito. Governo ruim, traz muita praga. Eu vou dizer que, bem rápido, assim, eu fiquei com 3 sequelas. Meio surdo, um problema aqui no joelho, e fiquei também com um problema meio nervoso. Eu estou me estourando com tudo. Consequências da Covid, é isso que a gente nem sabe, a gente pode ter outras sequelas. Né? Porque, como é uma coisa, o vírus ainda tem muitos estudos a ser desenvolvidos que ele não deixa, porque ele não deixa a ciência, ele não investe na ciência, nas pesquisas, nas universidades. Ele está retirando as condições das universidades estudarem, inclusive desenvolver medicamentos mais eficazes, entendeu? Ele está evitando, ele está tirando essas condições. E nós precisamos dizer, né, que para a gente voltar, retomar a uma condição que a gente vivia há 10 anos atrás, né? Tem tempo também, tem tempo. Exatamente, né? A gente precisa discutir todas essas coisas, a gente precisa dizer, olha, nós queremos um serviço público forte, nós queremos concurso público, o que é que eles querem? A lógica dos grandes que controlam o nosso país, dos governos, né, e dos ricos, é retomar aquela condição antes da Constituição de quem indica, porque aí só quem vai conseguir emprego é quem é amigo deles, entendeu? A família deles, são os filhos, são os netos, enfim, retomar uma situação que nós superamos com a Constituição, onde garantimos que o exercício no serviço público o serviço público seria exercido através de concurso público, que eles não estão mais fazendo. Eles não estão mais investindo. Com a emenda constitucional 95, eles tiraram os investimentos do serviço público, mas pergunta se eles tiraram algum centavo de pagamento para a dívida pública. Uma dívida que nunca foi auditada, uma dívida que não sabemos onde entra o dinheiro que ele pega com esses empréstimos, né? Porque se o povo está passando fome, está desempregado, não tem escola, não tem moradia, não tem terra, esse dinheiro não está vindo para o povo.
Então, nós entendemos que enquanto ele está fazendo essa destruição nos direitos, com reforma trabalhista, reforma previdenciária para a gente não se aposentar mais, emenda constitucional 95, tem um grupo que está muito rico, porque a dívida pública são trilhões tirados dos cofres públicos para a dívida pública, fora todas essas outras mazelas de compra de voto, que a gente vê o balcão de negócio que é montado lá no Congresso, quando essas reformas vêm para a pauta, porque são reformas para tirar direitos da classe trabalhadora, né, direito de quem trabalha. Então, nós entendemos que para transformar o nosso país, para transformar o Brasil, porque o Piauí é um dos nossos estados. Se no Brasil está tendo toda essa ofensiva contra a classe, e a gente não tem um governo aqui que tem esse comprometimento com a classe, como o governo Hélio, que não tem, que ele também fez reforma da Previdência, ele também fez reforma administrativa, que retirou direitos, ele entrega as terras do nosso país, do nosso semiárido, do nosso cerrado, para o agronegócio, destruir as nossas populações tradicionais. Então, são governos que, nesse ponto, são muito parecidos. E por isso que a gente do PSOL tem essa construção para derrotar Bolsonaro, apoiando Lula no primeiro turno, mas aqui no Piauí nós temos o nosso nome, né, colocado para exatamente dialogar com a população do Piauí, para a gente, de fato, intervir nessa realidade e fazer com que a lógica seja mudada pelas nossas mãos, por uma construção coletiva. Nós sabemos que não vamos fazer isso sozinhos, mas temos que trazer essa reflexão para a população fazer conosco. Dona Madalena, Madalena, né? É bem melhor. Madalena, é o hábito da gente, no meu caso, até uma criança eu chamo de seu, tá entendendo, né? Sim, eu entendo. O Portal Manchete lhe agradece por a senhora ter nos recebido, esse esclarecimento final, e a gente também deseja sucesso para a senhora na caminhada e luta, né? Sim, nós agradecemos demais, é muito importante. É importante, eu até dizia assim, engraçado, se fosse o governo, um desses outros candidatos que estão aí, né, que estão no poder há muito tempo, que estivesse aqui, estava toda a grande imprensa atrás deles, né? Todo mundo sabia, enfim, inclusive o aniversário da cidade ontem, né, Floriano, parabéns na terra natal, né? Mas a gente veio aqui e você foi a pessoa que apareceu aqui. A gente aqui agradece demais o Portal Manchete. Se precisar mais eu venho. Especial, venho, com vou. certeza, nós vamos precisar. A gente, inclusive, aqui estamos chamando aqui poucas pessoas, da família, aqui da vizinhança, mas a nossa pretensão é construir uma agenda com todas as candidaturas, quando definirmos na nossa convenção, quando iniciar a campanha mesmo, porque a gente ainda está em pré-campanha, né? Fazer uma atividade aqui no nosso bairro, que é o bairro Caixa d'Água, ali na pracinha da Caixa d'Água, né, de tentar trazer a comunidade, a nossa população, as pessoas foram criadas conosco, né, as pessoas que viveram conosco aqui, estudando, enfim, trabalhando. O Portal Manchete vem. Né, o Portal Manchete será recebido com muito prazer por nós, né, e esperamos que não digamos assim, não demore. Que logo a gente consiga se organizar para vir com todas as candidaturas aqui em Floriano, dar uma largada na nossa pré-campanha e posteriormente na nossa campanha. Na hora que for realizada a convenção, nós teremos a vinda aqui em Floriano também. Muito obrigado. Obrigado a você, Valdir.